Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Minha Vida é uma Série. Eu sou o Lucas Smith e hoje eu vim aqui falar pra vocês sobre The Big Bang Theory. Porque se você é fã dessa série, talvez em algum momento você já se fez a pergunta: o Sheldon Cooper é autista? Confesso que essa é uma pergunta que eu não costumava me fazer desde que eu comecei a assistir a série, porque eu não conheço muito, não conhecia praticamente nada, na verdade, sobre a condição do autismo. Até que um dia a Netflix lançou uma série chamada Atypical, há uns 2, 3 anos atrás mais ou menos, que conta a história do Sam Gardner, que é um menino de 18 anos que tem o autismo, que tá ali dentro do espectro do autismo, e tá tentando levar uma vida um pouco mais independente, sabe, sozinho, começar a namorar, começar a fazer, já trabalha, mas... sabe, começar a caminhar com as próprias pernas sem depender tanto dos pais. E eu comecei a acompanhar a série Atypical e a vida do Sam Gardner, e eu comecei a notar algumas semelhanças com o Sheldon, que chegou ao ponto de se tornar inevitável a comparação entre esses dois personagens. E aí sim, eu comecei a me fazer essa pergunta: o Sheldon, ele tem autismo? E o que a série fala sobre isso? A série já se pronunciou sobre essa pergunta? Eu vou responder isso pra vocês, então se você se interessou por essa pergunta, já se inscreve aqui embaixo, deixa seu like aqui também e comenta aqui o que você acha, antes de você saber a resposta. O Sheldon tem ou não tem autismo? Quero saber a sua opinião antes de você ouvir a minha. Bom, vamos lá. Então eu vou começar já respondendo essa pergunta direto e depois eu vou entrando em mais detalhes sobre isso. Sim, todos os indícios da série e do personagem Sheldon Cooper indicam que ele tem autismo. Mais especificamente, talvez ele tenha a síndrome de Asperger, ou Asperger, eu não sei como é que pronuncia. Que, falando de uma forma leiga, é uma condição mais leve do autismo. Mas é uma forma muito leiga de se falar, porque é um pouco mais complexo do que isso. Mas isso nunca foi confirmado na série, né, nos episódios, e nem pelos próprios criadores. Eles nunca confirmaram, mas também nunca negaram que isso possa ser o motivo. E inclusive isso não foi confirmado nem na série Young Sheldon, que conta a história da infância do Sheldon, que já tá no início da terceira temporada. Até lá, por enquanto, né, pelo menos até esse ponto que a série tá nesse momento, ainda não foi especificado, não foi esclarecido o porquê desses jeitos do Sheldon, se ele realmente tem autismo ou tem alguma outra condição que justifica essas manias, ou ele só é assim mesmo. Então eu vou analisar com vocês um pouquinho sobre essa síndrome de Asperger, alguns sintomas, e aí a gente compara para ver se o Sheldon talvez tenha ou não essa síndrome. Mas antes de a gente fazer isso, eu quero esclarecer para vocês que eu não sou médico, que eu não sou especialista em saúde mental, e talvez eu fale bosta aqui, talvez eu fale alguma coisa errada. Então o ideal, se você realmente tiver com dúvida, quiser, né, algumas coisas mais detalhadas, procura um médico em saúde mental, algum médico que entenda de autismo, de síndrome de Asperger, e aí você tira um pouco mais de dúvidas, tá? O que eu vou falar aqui, eu tô tirando de pesquisas de alguns sites, então vai que alguma informação tá errada, não tome tudo que eu falar aqui como 100% de verdade, ok? Bom, primeiro falando aí do autismo em si, mesmo quando ele tá nos casos mais leves, assim, ele não é considerado algo leve de verdade, é só uma forma de classificar, porque tem algumas condições que são bem pesadas. Mas mesmo quando o autismo está no nível leve, ainda assim ele é muito desconfortável para quem está dentro do espectro do autismo, porque isso te limita a fazer várias coisas, né? E muitas vezes as pessoas ao seu redor não entendem que você tem essa doença também, o que dificulta ainda mais. E em alguns casos mais pesados pode desencadear uns sintomas muito pesados, estresse, nervosismo, falta de comunicação. Mano, é sério, é muito complicado. Então assim, não é só porque o personagem ele fica mais adorável, a gente cria uma certa empatia pelo personagem quando ele tem autismo, que é o caso de Atypical, por exemplo, a gente não pode achar que autismo é uma coisa legal, porque não é. A pessoa que tem autismo, ela sofre e muito. Mas é importante a gente saber um pouquinho sobre essa condição também, para saber como agir quando a gente está diante de uma pessoa que tem essa condição do autismo, entendeu? Então isso é importante. E aí já a síndrome de Asperger, que eu comentei com vocês, alguns sites dizem que é uma forma mais leve do autismo, né, mas que tá dentro ali da classificação do autismo. Outros sites dizem que é uma condição parecida com autismo, mas são coisas diferentes. Então eu não sei dizer pra você qual que é a verdade. Se alguém souber dessa informação com 100% de certeza, deixa aqui nos comentários pra gente saber. É um autismo mais leve ou é uma outra doença que parece o autismo? Eu não tenho essa certeza, mas o que importa é que a síndrome de Asperger é parecida com o autismo, seja uma forma de autismo ou não. E isso traz alguns sintomas, principalmente no comportamento da pessoa que tá dentro desse espectro. E por que que eu e alguns outros sites também que eu pesquisei, óbvio, acham que o Sheldon realmente tem a síndrome de Asperger? Por causa realmente dos sintomas, que eu vou ler alguns aqui pra vocês, os principais, e aí você me diz se o Sheldon tem ou não. Falta de reciprocidade e empatia nas interações sociais, apesar de desejar certo grau de interação. Dependência de rotinas repetitivas e uma necessidade de uniformidade nos ambientes. A habilidade de memorização de detalhes dentro de um estreito campo de interesse. Fala formal desenvolvida prematuramente, mas mecânica e pode parecer estranha e pedante.
atenção acima da média para estímulos externos e internos e comportamentos repetitivos. Esses são os principais sintomas, tem alguns outros e tal, mas tudo isso Sheldon tem, mano. Ele tem comportamento repetitivo, ele tem a extrema atenção em algumas coisas, tem uma dificuldade em interações sociais. Como que você fala que a pessoa tem todos os sintomas de uma condição, né, que é a síndrome de Asperger, que é o autismo, e você fala que ele não tem essa doença, que ele não tá dentro desse espectro? É impossível, mano. Então, se a gente pegar pelos sintomas, ele tá sim ali dentro. Em todos os sites que analisam de uma forma psicológica, todo mundo é unânime a opinião de que ele sim tem autismo, ele tem sim a síndrome de Asperger. Mas então, se ele tem realmente, se tudo tá muito claro, por que a série nunca falou do assunto? Primeiro, talvez porque a série, eu acho que nunca pensou em colocar o Sheldon com autismo ou com uma síndrome de Asperger. Eu acho que eles criaram algumas manias pro Sheldon que foram sendo desenvolvidas e acabaram casando com a ideia da síndrome de Asperger. Não tenho certeza se foi proposital. Mas acredito que tem alguns motivos específicos que justifiquem a série nunca ter falado sobre isso. Primeiro porque é uma série de comédia, então ela não tem a responsabilidade social de tratar de um assunto dessa importância. Claro que a série, pela popularidade que tem, acaba se tornando um pouco responsável indiretamente, não tem como. Mas por ser uma série de comédia, ela não tem a necessidade de tratar assuntos tão importantes assim. Ela tem o dever de fazer as pessoas rirem. Ela foi criada para isso. Então ela não precisa necessariamente fazer as pessoas refletirem e trazer um bem para a sociedade. Não sei se deu para vocês me entenderem. Repito, pela popularidade deveria ter essa necessidade, mas não tem. Então por isso que talvez, né, esse seja um dos motivos de a série nunca ter tratado sobre esse assunto. Outro motivo muito provável é que a série ela tomou cuidado para não fazer isso justamente para não estereotipar a doença por causa da popularidade da série. O que eu quero dizer com isso? Se a série tivesse falado que o Sheldon tem a síndrome de Asperger, que tem o autismo, todas as crianças e adolescentes que fossem identificados com essa doença seriam taxados como o garoto ou a garota que tem a doença do Sheldon. Óbvio que ia ser assim, a gente sabe que seria dessa forma, e isso pode ser muito prejudicial, porque o autismo, por mais que ele tenha sintomas parecidos, tanto o autismo como a síndrome de Asperger, mas por mais que eles tenham sintomas parecidos entre uma pessoa e outra, cada autismo é diferente, cada pessoa que tem o autismo é diferente, o nível para cada uma delas dos sintomas são diferentes, então você ficar comparando é muito prejudicial, porque a pessoa pode se sentir incapaz, pode acabar atrapalhando no desenvolvimento daquela pessoa, entendeu? Então, não é o ideal a gente estereotipar a doença dessa forma por causa de um personagem, porque o personagem é um personagem, apenas isso. E o Sheldon, ele parece viver muito bem com o autismo dele, sem as dificuldades que o Sam Gardner, de Atypical, por exemplo, apresenta. Que ele tá no meio de muitas pessoas e começa a fazer muito barulho, muita bagunça, ele começa, sabe, a não conseguir interagir, ele começa a ficar com muito medo, desesperado, meio como se fosse um ataque de pânico, etc. Coisas que o Sheldon não sofre. Então você olha pro Sheldon vivendo uma vida normal, e você tem um autismo e você não consegue viver uma vida normal, aquilo pode te prejudicar muito, principalmente se você já está apresentando um desenvolvimento, você pode acabar retrocedendo. Então, foi de uma certa forma bom a série não ter feito isso para não estereotipar a condição do autismo, entendeu? Agora, se isso foi de propósito, eu já não tenho certeza. Mas mesmo assim, talvez a série tenha falado sem falar sobre o autismo. Por quê? Durante toda a série, principalmente nas primeiras temporadas, vira e mexe o Sheldon soltava uma frase tipo, eu não sou louco, a minha mãe me testou. Eu tô falando que o autismo é coisa de louco, é loucura? Não, não é isso que eu tô falando. Mas, se a gente parar pra pensar que o Sheldon nasceu na década de 80 e que na infância dele tava passando ali pela década de 90, que inclusive é o período da série Young Sheldon, naquela época, o autismo e a síndrome de Asperger principalmente eram doenças muito novas, sabe? Tinha acabado de surgir e se sabia muito pouco sobre elas. E aí você pega o Texas, que é um lugar pequeno, que é um lugar isolado, que teoricamente, um jeito fácil e leigo de falar, é um lugar meio atrasado que demora um pouco mais para evoluir se a gente comparar com Washington, com Nova York, que são cidades grandes. O Texas é um negócio um pouquinho mais devagar na sua evolução, ou pelo menos era naquela época. E o Sheldon, ainda por cima, como se isso não bastasse, ele é criado por uma mãe extremamente religiosa, que normalmente contesta a ciência. Então ela não ia acreditar que o filho dela tem uma doença que as pessoas nem sabem ainda que existe. A gente sabe que os adultos que negam a ciência têm essa dificuldade, tem movimentos anti-vacina em pleno 2019. Imagina na década de 90. Então talvez ele tenha sido testado pro autismo, mas a pessoa que testou ele falou, ele não é doido, ele tem a síndrome de Asperger, por exemplo. Só que a mãe dele não acreditou e pensou apenas, meu filho não é louco, então tá bom, e passou isso pro filho, e o Sheldon cresceu com esse negócio de eu não sou doido, minha mãe me testou, eu não sou doido, minha mãe me testou, entendeu? Mas talvez ele tenha sido sim testado pro autismo e só tenha contestado que
os jeitos dele, o comportamento dele é explicado por uma condição que ele tem, mas que não é falado na série. Ele apenas não é louco, entendeu? Mas se ele já foi testado, provavelmente isso já foi identificado no comportamento do Sheldon. E isso, inclusive, tá começando a acontecer lá em Sheldon no primeiro episódio da terceira temporada. Pela primeira vez na série, a mãe dele leva ele no psicólogo por causa da inteligência muito acima do normal dele, com medo que ele fique louco no futuro, porque tem um outro cara que já é um senhorzinho, que também é muito inteligente, começou a ter umas loucuras na vida, e aí ela tá com medo que isso aconteça com ele também, começa a levar ele no psicólogo, então talvez isso seja o começo dos testes que a mãe dele faz com ele pra descobrir que ele não é louco, entendeu? Então, talvez a série tenha falado sem falar que ele tem autismo, que os comportamentos dele têm uma razão, não é simplesmente loucura, entendeu? Tá assim? Resumindo, sim, provavelmente tudo indica que o Sheldon tem síndrome de Asperger, que é, de certa forma, um autismo. Mas o que isso muda para o personagem e o que isso muda para nós? Absolutamente nada. É apenas uma curiosidade sobre um personagem que marcou época, né? Marcou história, foram 12 anos de série, fora o seu spin-off que já tá na terceira temporada e que já tá confirmada a quarta, se eu não me engano, e vai durar por mais uns anos aí enquanto tiver sucesso. Então, é um personagem icônico, é um personagem que muita gente ama e é só mais uma curiosidade sobre ele, apenas isso. Mas é interessante a gente saber um pouquinho mais sobre a condição do autismo, porque cedo ou mais tarde você vai lidar com uma pessoa nessas condições para você saber como agir perto dessas pessoas. Mas e aí, você gostou dessa curiosidade? Já sabia sobre isso? Nunca tinha se perguntado? Ou finalmente eu respondi uma pergunta que você se faz há muito tempo? Conta aqui pra mim nos comentários, não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal clicando aqui nessa bolinha e venha assistir outros vídeos também que eu vou deixar aqui desse lado. E não esquece de compartilhar esse vídeo com outras pessoas que você conhece também, principalmente os fãs da série The Big Bang Theory e talvez com alguns psicólogos que você conheça, pra eles analisarem tudo que eu falei aqui e aí eles podem te explicar tudo se é verdade ou não, ou se eu falei alguma bosta aqui durante esse vídeo. E muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Até a próxima. Bazinga!